Então, pessoal, nós vamos então apresentar aqui a defesa do nosso candidato, o Dr. Douglas. A título da defesa do doutorado dele é Framework Conceitual, Cultura Organizacional para a Inovação Social nas Universidades. Essa é a defesa número 188 do total do programa e desse ano é a 10ª defesa. Estamos aqui com a banca do professor Ferreira, professor Angeloni, professor Bosco, professor Aires e professor Alejandro. Então, Douglas, tu tens até 45 minutos. Preferimos que seja em 30 para defender. Como já se passaram 15. Como se já se passaram 15. Falar que tem amigo assim, né? Então tá bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, os integrantes da banca, alguns aí vieram de longe, inclusive, né? Os demais presentes também, os familiares, o pessoal do trabalho que veio até aqui, o pessoal do grupo de pesquisa, inclusive temos contribuições dos alunos do nosso grupo que fazem parte também da pesquisa de doutorado, que estão aqui presentes. Então esse trabalho foi orientado pelo professor João Arthur, já uma parceria de alguns anos, uns 6 anos eu acho, e orientado pela professora Gertrudes. E ele foi desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina e o Centro de Apoio à Inovação Social aqui de Florianópolis. Então uma visão geral da pesquisa, né, os 5 capítulos. Introdução, marco teórico, método de pesquisa, os resultados, as considerações finais e as referências bibliográficas. Essa é a estrutura da apresentação que está prevista aí para cerca de 30 a 35 minutos. Então, nós sabemos as dificuldades que estamos enfrentando hoje, né, atualmente, diversos desafios, né, nas mais variadas áreas aí, como por exemplo a questão ambiental, queimadas, saneamento. Algum mais recente, né, como por exemplo no Acre, essa é uma imagem aqui de uma enchente que teve a última aqui em Santa Catarina, né, poluição, dificuldade de educação, segurança pública, esse aqui eu nem preciso comentar, e diversos outros. Ao mesmo tempo, a gente percebe investimentos públicos privilegiando o aumento da competitividade em detrimento ao desenvolvimento social. E essa dificuldade do Estado de dar conta de todas essas demandas sociais tem gerado iniciativas da sociedade, né? Como voluntariados, empreendedores sociais, ONGs e outros movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil. E ao lado dessas iniciativas, uma alternativa que é a inovação social. Então, a inovação social é um tema que tem diversos exemplos bem sucedidos, entretanto ele é muito pouco explorado na academia, especialmente enquanto a inovação, né, tradicional, inovação em negócios, voltada para o mercado e para a geração de lucro, ela já é exaustivamente estudada e consolidada cientificamente. O campo de inovação social ele carece então de aprofundamento. A universidade é considerada então um importante agente ou ator desse novo paradigma de inovação, que é a inovação social. Temos também, evidencia-se aí a expansão da educação no Brasil, das universidades, dos institutos federais de educação, e o tema pouco explorado. Como trata-se de um novo paradigma da inovação, esse paradigma exige mudanças culturais para sua execução, para sua operacionalização e implementação, né? Então a cultura organizacional ela se torna um determinante para proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento dessas inovações sociais, inclusive na universidade. Aqui a gente caracteriza então a lacuna, o gap de pesquisa, né? A ausência de estudos sobre a cultura organizacional para a inovação social, em especial nas universidades. Então esses são os construtos, né, que envolvem essa pesquisa, como a cultura organizacional pode potencializar a geração de inovação social desenvolvida pelas universidades. Chega a pergunta de pesquisa, e para responder essa pergunta de pesquisa, propõe-se um framework conceitual à luz da cultura organizacional para potencializar o desenvolvimento de inovações sociais nas universidades. Como objetivos específicos, identificar os elementos da cultura organizacional para a inovação, né? Propor a definição conceitual da cultura organizacional para a inovação social, esse novo construto proposto, a definição constitutiva, especificar os elementos da cultura organizacional para a inovação social, com esses elementos especificados, aí sim propor ações de intervenção na cultura organizacional a fim de potencializar o desenvolvimento de inovações sociais das universidades e verificar esse framework construído.
Aqui a gente encerra a introdução e iniciamos o marco teórico. Algumas técnicas utilizadas, né, busca sistemática e bibliométrica, alguns resultados ali, a etapa da busca sistemática, as bases de dados utilizadas e algumas estatísticas, aqui, alguns números de indicadores de publicação. E só demonstrando essa imagem, o expressivo interesse atual pelo tema, né, inovação social, alguns principais autores, e então chegando ao conceito de inovação social. Aqui trazendo o conceito de Fields et al. É uma nova solução para um problema social que é mais efetiva, mais sustentável, eficiente ou justa que outras soluções existentes. E a grande diferença da inovação tradicional, que eu considero, é que ela atinge principalmente a sociedade como um todo e não indivíduos em particular. Então esse é um dos principais conceitos adotados na nossa tese. Então os problemas sociais são aqueles que a gente já comentou no início, né? Ele é um campo que não tem limites, evidencia-se também a importância do envolvimento de diversos atores da sociedade, então poder público, né, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, em parceria, desenvolvendo novas soluções em conjunto com os beneficiários. Né? Também uma diferença da inovação tradicional, inovação em negócio, que aqui ela é denominada. Então é uma ampliação, eu costumo comentar que é uma ampliação do foco, né, cientificamente falando, uma ampliação do foco da inovação tradicional, que antes ela estava preocupada com a melhoria da performance das empresas, com a competitividade, né, e aqui a inovação social se preocupa aí sim com a melhoria da qualidade de vida e com o desenvolvimento humano. Fechando essa parte de inovação então, e social, as diferenças, né? Enquanto a inovação em negócios se preocupa com a maximização do lucro, a inovação social com a melhoria da qualidade de vida. Umas se preocupa com aspectos econômicos, outras o valor é o bem-estar social. O locus normalmente está na empresa, aqui na inovação social nas comunidades. O locus nas metodologias, aliás, o processo já tem metodologias consolidadas na inovação em negócio, já na inovação social em construção. A proteção da inovação, né? Esse aqui é um dos aspectos mais relevantes para se destacar, para se diferenciar a inovação em negócio e inovação social, com relação à proteção da inovação. Então, enquanto a inovação em negócio tem aquela questão da propriedade intelectual, né, do sigilo empresarial, do segredo da receita da inovação, a inovação social ela visa normalmente ampla disseminação para outras comunidades que demandam a mesma solução. Então, alguns atores, dentre esses atores a universidade é um importante agente, né? Proliferaram-se centros de inovação social ao redor do mundo, enquanto que no Brasil a gente tem aqui somente em 2014 o primeiro centro de apoio à inovação social, que felizmente foi criado aqui em Florianópolis, né? Então diversos outros centros, percebam que aqui não está aparecendo mais a explosão, a maioria dos centros de inovação social surgiram a partir da década do ano 2000, lá depois de Stanford, nos Estados Unidos, e o mais importante, muitos deles são oriundos de universidades, né? Como por exemplo, que eu citei agora de Stanford. Alguns exemplos de inovação social são vários, né? O próprio os Alcoólicos Anônimos, lá de 1935, de Akron, dos Estados Unidos, foi criado os Alcoólicos Anônimos por meio de pessoas, né, que tinham um determinado problema, se juntaram como em grupo para poder se ajudar. Então perceba que o Estado nem participou desse processo, né? Esse é um exemplo de inovação social que espalhou para mais de 180 países hoje. O Yunus, né, com microcrédito, oferecer crédito para as pessoas que não têm como comprovar renda, um outro exemplo, e vários outros, né, não vou detalhar aqui agora, mas um interessante que a gente acabou de falar do Centro de Inovação Social aqui de Florianópolis é o Social Good Brasil Lab, que é um laboratório de ideias para selecionar ideias de impacto social positivo. Então qualquer pessoa pode se inscrever, faz um vídeo lá de 1 minutinho, tem todo um processo de seleção e as ideias selecionadas têm também uma sustentação, tem uma capacitação desses atores para poder tornar essa ideia realidade e gerar impacto de fato na sociedade. Então pode ser para melhorar a rua, algum problema do seu bairro, do seu local e assim vai. Exemplos de inovação social também na universidade, no caso aqui no Instituto Federal, o programa Mulheres 1000 é um deles, né? Que visa atender mulheres em situação de risco social e vulnerabilidade social. Hoje ele está espalhado por diversos campos pelo Brasil, tá? Atendendo milhares de mulheres. Aqui outro exemplo, um professor de ESAG tem uma disciplina de gestão de projetos, muito legal essa disciplina também,
que a disciplina dele é gestão de projetos, mas ele aplica em organizações carentes, né? Então todos os alunos têm que desenvolver o conteúdo de gestão de projetos nessas disciplinas. E ele já angariou mais de 7 milhões de reais. O professor aqui, colega nosso da universidade parceira. Então, trazendo conteúdo para dentro da universidade, buscando novas soluções para essas questões. Vimos esses aspectos principais da inovação social, agora alguns aspectos sobre a cultura organizacional na universidade e a inovação. Aqui primeiro o conceito de cultura organizacional. Eu separei ele em pedacinhos ali, que ele é um pouquinho grande. Então, ele é uma construção histórica da soma de elementos que compõem uma organização, de todos os elementos que compõem uma organização. Alguns exemplos ali, né? Estrutura, regimentos, documentos, valores, crenças, costumes, tecnologias, processos, tudo que faz parte de uma organização. E esses elementos formam uma percepção compartilhada, um sentimento compartilhado dos colaboradores, dos membros que integram essas organizações. Tá? E essa percepção reflete nas ações diárias e na capacidade de atingir as metas organizacionais. Alguns desses elementos detalhados aqui, né, ferramentas, métodos e técnicas, alguns mais visíveis, outros nem tanto, por exemplo, as relações interpessoais, né, e outros mais profundos. Aqui a gente já faz um resgate dos níveis, né, tem níveis também da cultura organizacional. Então os valores, os rituais, alguns são mais difíceis de se perceber. Uma organização, principalmente as médias e as grandes, né, como por exemplo a universidade, ela pode ter subculturas organizacionais, né? Ela tem lá valores essenciais de uma cultura dominante, mas valores específicos de um determinado grupo, de um departamento, de um grupo de pesquisa, de um curso, né, por exemplo. A diferença rápida de clima entre cultura organizacional, então a cultura é construída lentamente ao longo do tempo, o clima é um retrato de um determinado momento, né, baseado na percepção dos indivíduos acerca das condições de trabalho. Então aqui a gente fecha alguns conceitos de cultura organizacional e agora cultura organizacional para inovação, né, o que seria? Então seriam esses elementos, né, que traduzem o modo de agir, as atitudes da organização, que suportam as ideias e mudanças para melhoria no funcionamento e eficiência da empresa. Mais uma vez, vimos o conceito de inovação social, de inovação ligado à melhoria da performance da empresa e a cultura organizacional para a inovação social. E a relação com a sociedade e com a comunidade. Então é justamente esse o propósito dessa pesquisa, né? Desenvolver o construto cultura organizacional para a inovação social. Nessa intenção, nesse desenvolvimento, a gente se baseou no modelo de Mathies Interblanche, modelo que foi compilado também com outros autores, né? Foi combinado também com outros autores. E aqui a gente chegou a alguns elementos de determinantes da cultura para a inovação. Então, a disposição e interesse em inovar da instituição, ela tem compromisso com a experimentação, ela tem estrutura descentralizada, ela tem flexibilidade, ela tem liberdade, oferece autonomia, tem times multidisciplinares, oferece prêmios e reconhecimento para aquelas pessoas que têm ideias inovadoras, ela tolera erro, ela tem uma cultura de geração de ideias, tem a comunicação aberta e livre. Então essas são algumas das características, né, da cultura de um ambiente favorável para o desenvolvimento da inovação. E a inovação social? Então nós percebemos que alguns aspectos humanos e sociais não estão contemplados nesse modelo e fomos em busca dele aí na tese. Então um exemplo de uma empresa, né, que tem essas características de cultura organizacional para inovação. Bom, e a universidade? Como é a cultura de inovação nas universidades? Então a cultura da organização nas universidades ela está focada, né, há controvérsias, mal e mal às vezes, né, mas com foco nas empresas, né? E isso é um reflexo do sistema brasileiro de inovação que adota o conceito da tríplice hélice, né? Onde as relações entre o governo, empresa e universidade que geram inovações, né? Aqui a gente já nota que talvez a sociedade, a comunidade não está pertencendo a não está sendo contemplada nesse modelo. Isso se reflete na universidade também, né? Se a gente for detalhar agora dessa visão macro do sistema de inovação brasileiro e adentrar aqui na visão da universidade, que tem as funções de ensino, pesquisa e extensão, né? Nós notamos que a inovação ela está dissociada por exemplo, da extensão, que tem a missão social aí de estar mais próxima da comunidade. Então aqui a inovação normalmente os NITs estão, os núcleos de inovação tecnológica, eles fazem parte normalmente de pró-reitorias de pesquisa, né?
e o desenvolvimento de inovações está vinculado a empresas, a prestação de serviços e tem pouca relação com a comunidade. E essa seta aqui ela é proposital justamente buscando essa inter-relação aqui entre todas as funções da universidade e sair um pouco somente da pesquisa, né, e se aproximar das outras. Então aqui a gente vê esse distanciamento da pesquisa de inovação e da extensão, né? Esse é também um dos propósitos do framework, aproximar. E fechando então algumas considerações sobre o marco teórico. A inovação desenvolveu-se em ambiente empresarial, né? A partir dos contextos e das demandas emerge esse novo construto inovação social. É uma temática recente de desenvolvimento, ela é inédita aqui no nosso programa de Engenharia e Gestão de Conhecimento, é a primeira tese que está sendo desenvolvida sobre esse tema. A fragilidade de estudos no Brasil, a necessidade de ampliar a atuação da universidade em prol de inovações sociais e a ausência de estudos sobre a cultura organizacional para a inovação social, em especial nas universidades. Partimos agora para o método de pesquisa. Essa pesquisa classifica-se como básica, né? Essencialmente eu costumo colocar que ela tem características também de pesquisa aplicada, porque no framework vocês vão perceber que tem um componente do framework que ele é mais básico, mais teórico, e um segundo macro componente que tem sugestões, ações de intervenção na cultura organizacional, então também tem características de uma pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, ela é exploratória e descritiva, quanto à abordagem qualitativa e quanto aos procedimentos bibliográfico e participante através do desenvolvimento dos grupos focais para juntar pessoas diversas, com perfis diferentes, opiniões diferentes, em busca desses novos elementos da cultura organizacional para a inovação social. Agora, os construtos aí mais esclarecidos, né, mostrando o que a gente estava buscando na tese. Então, a gente não encontrou os elementos para a inovação social e por meio dos grupos focais e também, claro, do marco teórico, da combinação desses conhecimentos, como desenvolver esses fatores para potencializar a inovação social na universidade. Consideramos aqui um framework conceitual a partir de Jabarém, aqui, uma rede ou um plano de conceitos interconectados que possibilitam a compreensão de um fenômeno. Tá? E os procedimentos metodológicos, alguns deles nós já comentamos. Então fizemos o levantamento do estado da arte, desse levantamento surgiu a lacuna conceitual. Fizemos também o planejamento do grupo focal. Desse planejamento aconteceu interação e geração de ideias. O grupo focal foi aplicado, surgiu novas concepções e determinantes. Os dados foram sistematizados. A partir dos dados sistematizados, informações foram processadas e selecionadas. Aí elaborado o framework, que foram confrontados e combinados e verificados também com os conhecimentos dos especialistas. Isso tudo, obviamente, de modo cíclico e progressivo, né? Essas etapas não foram lineares, aparentemente parece que sim, mas a gente a todo momento tinha que voltar na literatura, né? Revisar e assim combinando e confrontando os conhecimentos para a elaboração do framework. Com relação aos grupos focais, aqui são as etapas, né, as principais etapas do grupo focal. Então, planejamento, execução e análise, a importância do planejamento do grupo focal, só reforçar isso. Então, a gente detalhou lá a seleção da equipe, o cronograma dos encontros, as questões para discussão, a elaboração do roteiro, a preparação do local, e planejamos o grupo focal. Daqui surgiu um plano, um guia para executar. Com esse guia nós executamos, né? Então todo um método lá também aproximado de cocriação, né? De design thinking. Os registros foram executados por meio de vídeos, áudios e também de post-its, e os dados foram todos analisados, então, para a confecção do framework. A composição do grupo focal merece destaque também. Então, nós tivemos inovadores sociais, né, gestores de ONGs, líderes comunitários, especialistas em inovação social e outros, pessoas ligadas à universidade, dirigentes, pesquisadores, extensionistas, técnicos e professores participaram dos grupos focais, e o público complementar. Tá? Então esse é o roteiro do grupo focal, né? Tivemos lá uma introdução, 10 minutos, um nivelamento, a discussão e fechamento. Umas perguntas que foram norteadoras, aqui destaco também a importância de desenvolver perguntas estratégicas diretamente ligadas ao teu propósito da pesquisa. Né?
o cronograma dos encontros. Tivemos 4 grupos focais, sendo que o primeiro foi um grupo focal piloto. E nesse grupo focal piloto, essa imagem é ilustrativa. O grupo de pesquisa aqui de inovação social também participou. E uma das grandes contribuições desse grupo focal piloto, ele foi essencial para a pesquisa, para dar aquela lapidada, dar aquela refinada no conteúdo. Inclusive, algumas perguntas foram ajustadas, as perguntas norteadoras da coleta de dados foram ajustadas nesse momento. Aqui eu tenho um vídeo só ilustrativo rápido sobre a execução do grupo focal. A universidade tem que aprender com as comunidades, com o conhecimento tradicional, com a inovação para o futuro, e tudo isso tem que ajudar e vir de volta para a sociedade, para aquele meio que a universidade às vezes cria uns muros enormes, né? E tem que estar em contato, tem que estar em diálogo, e é isso que a universidade precisa aprender, a baixar esses muros, dialogar e buscar inovação social, porque é ali que vai acontecer. A sociedade, ela não está mudando, ela já mudou. E a gente? A gente está sendo mudado ou a gente está promovendo mudança? Não compreender a inovação social como prática do dia a dia é uma alternativa para ajudar o mundo a mudar na direção que é funcional para uma vida mais feliz, mais saudável. E abrir-se como um locus para o encontro dos diversos, para coleta, reflexão e ação coletiva, para transformar as ruas, os bairros, nossas cidades e por aí vai, não é só uma necessidade, mas é um sinal de que se compreendeu o espírito do tempo. E é um potencial que organizações como as universidades apresentam e tem uma responsabilidade social de tornar realidade. É uma responsabilidade boa, é legítima e é cheia de parceiros no meio empresarial, na sociedade civil, no poder público. Bora fazer acontecer. A cultura organizacional das universidades para pensar em inovação social é porque de alguma forma as universidades elas simbolizam o processo de educação máximo que a gente pode chegar. E aí se as universidades continuam fechadas a não dialogar com esse entorno, esse sistema fora, e que tem um potencial enorme as universidades, porque tem uma expertise, tem processos conceituais e reflexões que podem possibilitar a inovação social de acontecer, a possibilidade é que se a gente abre para dialogar, a inovação social ela ganha um potencial muito grande. Como transformar, então, o resultado dos grupos focais, do referencial teórico, num framework conceitual. Então, o framework conceitual proposto, ele foi uma combinação, como já dito, do marco teórico, das sugestões dos especialistas e dos resultados do grupo focal, principalmente. Tivemos 10 etapas para a construção desse framework. A primeira etapa, ela compreende a elaboração de uma visão geral. Essa visão geral, ela serviu como base para o pesquisador, antes da coleta de dados, antes da execução do grupo focal, para o pesquisador saber o que ele vai buscar no grupo focal, onde que ele vai chegar, né?
Aonde será que a gente poderia chegar? Então essa foi uma visão geral inicial, né, pensando quais componentes que poderiam fazer parte desse framework conceitual. Então a parte aqui de baixo é uma base teórica, né, um macrocomponente denominado base teórica, o que é cultura organizacional para inovação social. Então a definição constitutiva do conceito, né, do novo construto proposto, a definição e a especificação dos elementos da cultura organizacional para inovação social. Com isso, pôde-se aí sim buscar um instrumento para identificar a cultura organizacional para inovação social, pensar em ações de intervenção na cultura organizacional para inovação social e percebeu-se que essas ações de intervenção algumas delas poderiam ter algum sequenciamento, uma lógica, né, de execução. E aí então foi proposto um processo geral da cultura organizacional para inovação social. Esses são os 5 componentes do framework conceitual aqui proposto. Com essa visão geral foi realizada a coleta de dados. Seguindo aqui os outros passos para a construção do framework, esses 4 primeiros passos eles serviram como base para os outros componentes, né, do framework. Então a visão geral já foi demonstrada, depois a definição do construto cultura organizacional para inovação social, foi feito um resgate dos elementos conceituais do marco teórico. Com esse resgate foi feito também uma compilação dos resultados do grupo focal. Então misturou esse resgate dos elementos do marco conceitual com a compilação dos grupos focais para a formação do conteúdo para o framework. E aí sim os componentes foram desenvolvidos, os restantes dos componentes. Então a segunda etapa, a definição do construto proposto. Também foi uma definição progressiva, né? Foi uma combinação dos conceitos de inovação social, de cultura organizacional para inovação, até chegar na cultura organizacional para a inovação social. Cujo o conceito inicial proposto antes da verificação dos especialistas foi um comportamento que cria, desenvolve e estabelece valores e atitudes da organização, os quais geram e implementam novas soluções para as demandas sociais. Então esse foi a primeira definição constitutiva proposta. Bom, como a terceira etapa, foi feito os resgates dos principais elementos lá do marco teórico. Aqui, rapidamente, só alguns deles, a gente já viu alguns também, né? Então, inovação social, a inspiração por causas sociais, ela é construída por meio de parcerias, ela é desenvolvida em conjunto com o público estratégico, ela busca primordialmente a melhoria da qualidade de vida, todas essas questões a gente já viu, né? Cultura organizacional também, os principais elementos e os seus autores, né? E aí chegamos aos elementos também demonstrados lá no modelo de Martins e Terblanche, os principais elementos aqui da cultura organizacional para a inovação. A esses elementos que foram acrescentados os aspectos sociais discutidos nos grupos focais. E aí os resultados dos grupos focais, né, misturou com os resultados dos grupos focais, como eu já havia comentado, e chegou-se então a essas categorias de elementos da inovação social, da cultura organizacional para a inovação social. Então, preocupação e intervenção junto a questões socioambientais. A organização tem essa preocupação, esse foi um item. Tem preocupação com a autorrealização e o autoconhecimento, inclusive dos colaboradores dessa instituição, né? Questão de consolidar o propósito de vida e tal. Existem espaços de interação com a comunidade, reconhecimento e prêmios a ações inovadoras de impacto social, valoriza a diversidade, a pluralidade. Os marcos legais explicitam também a busca por soluções para os problemas sociais, não só aqueles ligados a resultados, atingir as metas organizacionais, né, lucro e tal. A valorização do conhecimento popular de parceiros, também outro aspecto que foi levantado como importante durante os grupos focais. Bom, chegamos na etapa 5. As outras etapas são os componentes dos frameworks. E como eles foram aprimorados por meio dos especialistas, eu só vou mostrar ele já na versão final, né, o framework final. Então a verificação foi feita, os especialistas comentaram que a estrutura estava legal, estava ok, teve alguns elogios, diversas dicas de melhoria, e os apontamentos foram incorporados nos componentes do framework, que serão demonstrados agora a seguir. São 5 componentes, 2 componentes serviram como base teórica e os outros 3 com característica mais aplicada. Como que ficou então o conceito lá, a definição constitutiva de cultura organizacional para a inovação social? Então, um conjunto de elementos imersos no comportamento que cria, desenvolve e estabelece valores e atitudes da organização, os quais favorecem a geração e implementação de novas soluções mais eficientes, justas e sustentáveis para as demandas de interesse público, sociais, ambientais e econômicas,
cujos valores criados atingem principalmente a sociedade como um todo e não a indivíduos em particular. Então ficou esse como conceito proposto de cultura organizacional para a inovação social. Componente 1.2. Rapidamente vou abrir o arquivo aqui para ficar mais fácil. Como é que a gente vai se perder aqui? Vamos lá. Então esses são os principais elementos, né, incorporados. A missão, visão, os regimentos em busca de soluções também para problemas sociais. Esse aqui é o modelo lá de Martins em Terblanche, que foi evoluído com esses novos elementos. Compromisso com a experimentação e com a sustentabilidade socioambiental, o que está em verde é o que foi incorporado com essa pesquisa. Tem os times multidisciplinares com envolvimento de parceiros, tem espaço de interação com a comunidade, tem prêmios de reconhecimento, ações inovadoras de impacto social, tem parcerias multissetoriais, alianças. Aqui ela trabalha valores com os indivíduos, com os membros da organização, como a solidariedade, a fraternidade, estimula a compaixão, a cooperação, né? A área de desenvolvimento humano dessas organizações pensa nisso, esse é um outro aspecto importante, e outros. Tá? Então esse é o segundo elemento da parte teórica também da pesquisa. Com esses elementos, para ficar mais fácil, principalmente de um gestor institucional, poder reconhecer, identificar como é que está o estágio, qual é a maturidade daquela organização, de modo mais geral, frente à cultura dela. A minha cultura, ela está propícia para gerar inovação social? Esse foi o objetivo do segundo, desse guia proposto aqui, dessas perguntas. Então os elementos foram transformados em perguntas, vocês vão perceber. Os documentos norteadores institucionais explicitam um compromisso com a busca de novas ou melhores soluções para os problemas sociais. Está lá na missão e na visão dessa organização isso? Né? Então o gestor vai poder, ou qualquer outro colaborador vai poder olhar. E assim vai. E aí outras, né? As responsabilidades são também compartilhadas, inclusive entre os participantes beneficiários, aqueles que vão receber, né, essa inovação, essa nova proposta, essa inovação social. Tem participação da comunidade na governança. Então, são diversas perguntas que que auxiliam a identificação da cultura organizacional para a inovação social. E, né, com essas perguntas, a partir dessa identificação, foi sugerido também ações de intervenção na cultura organizacional. Algumas das ações estão elencadas aqui, né? Dentro da universidade, obviamente. Então, trabalhar a inovação social nos cursos como atividade curricular, né? Com ações em conjunto junto à comunidade. Criar e aprimorar uma disciplina oferecida a diversas áreas, que envolvam o trabalho de campo e intervenção direta com a comunidade. Algumas instituições já atuam em algumas dessas sugestões, obviamente, mas outras não, né? Criar um prêmio de inovação social ou de ligado à responsabilidade social, algo do tipo, para as atividades de projeto de ensino, pesquisa e extensão que gerem mudanças positivas na sociedade. Fomentar o desenvolvimento de iniciativas sociais por meio de editais, que pontuem, que tenham parceiros externos, isso também em alguns editais já existem, né? Isso aqui é uma outra dica, uma sugestão importante, de ação de intervenção, né? Flexibilizar e incentivar a contratação de serviços de empresas sociais, né, para potencializar o desenvolvimento local e regional, rever os critérios de avaliação dos colaboradores, capacitar os educadores e alunos para atuarem com inovação social, já que é um tema recente, criar um centro ou um núcleo de inovação social, e assim vai, né? São diversas sugestões aí. Estimular o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso para a solução de demandas sociais locais e não só vinculados com empresas, né? E aí vai outras sugestões, né? Aqui. Bom, aí, seguindo a linha de raciocínio, estamos no quarto componente do framework. Esses componentes estão todos interconectados, vocês podem perceber. E o último deles foi baseado justamente na percepção de que algumas dessas atividades, dessas ações de intervenções propostas, elas têm um sequenciamento, podem ter um sequenciamento. Então foi proposto um processo de desenvolvimento da cultura organizacional para a inovação social. Esse processo tem 4 estágios. O primeiro estágio ele seria uma identificação da cultura organizacional. Né? A identificação como? Através daquele instrumento demonstrado lá, aquelas perguntas, né, para o reconhecimento da cultura organizacional para a inovação social, da cultura instaurada. A partir do reconhecimento, aí sim, ao trabalhar aqueles elementos iniciais ligados à inspiração e à sensibilização, questões como o comportamento dos colaboradores, né,
criação de prêmios, chamar aqueles inovadores sociais dentro da instituição, da universidade, para dar visibilidade para eles através de eventos, né, trazer cases. Então, um momento de inspiração e sensibilização. Um terceiro estágio, aí sim, mexer em outras estruturas na organização para dar suporte à sustentação e desenvolvimento dessas inovações sociais, né? Pensando na estratégia, a comunicação, ela estimula o compartilhamento de conhecimento entre os projetos de pesquisa e extensão nas universidades, por exemplo. Ela estimula o trabalho em parcerias, inclusive com a comunidade, ela chama a comunidade para próximo, para diagnosticar os problemas sociais que podem, né, vir a se tornar projetos dentro da instituição. Ela oferece acesso às demandas também sociais. E um quarto item que seria aí de fato a ação. Nesse quarto item a gente usa inclusive um framework proposto por Queen Beneforth, voltado para a sustentação das inovações sociais. Aí sim, sustentá-las e escalabilizá-las. E isso de maneira cíclica, né, pode ser de novo identificado, pode ser inspirado ainda mais, cíclica e progressiva para o desenvolvimento de, inovação, de uma cultura para a inovação social nas universidades. Então esses são os 5 principais componentes do framework conceitual aqui proposto. As considerações finais. Então, algumas implicações teóricas, né? O levantamento do estado da arte acerca da inovação social, já que é um tema incipiente, foi feito um levantamento que pode ser usufruído aí por outros pesquisadores. O método do grupo focal utilizado, o nível de detalhamento do método também pode ser readaptado. O estabelecimento do conceito, né? Do construto, cultura organizacional para a inovação social. Delineamento dos elementos da cultura organizacional para a inovação social, algumas implicações teóricas. As práticas, um instrumento para a intervenção na cultura organizacional universitária. Outra questão, estima-se, né, que a pesquisa pode servir como fonte de consulta para outro cidadão que queira intervir junto à comunidade, né, em prol de inovações sociais, verificar que tipo de ação que ele pode desenvolver. O método de pesquisa utilizada, essa implicação prática, ela surgiu da percepção dos próprios participantes do grupo focal, especialmente aqueles participantes que eram professores. Então eles colocaram que o método utilizado no grupo focal poderia ser replicado, inclusive esse ano deve ser replicado lá na instituição onde eu atuo, para disseminar a discussão acerca do tema inovação social. E por fim, né, a implicação prática é que a universidade e as suas diversidades de funções, que ela primeiro são sonhos, né? Integre um pouco mais o ensino, pesquisa e extensão, que a inovação, né, chegue mais no cerne na interconexão dessas funções e que ela gere inovações em negócio e também sociais, né? Não privilegiando só a relação com a empresa, mas também com as outras organizações da sociedade. Algumas limitações e recomendações para futuras pesquisas, estamos chegando ao fim já. Então a maioria dos participantes, a gente teve diversos participantes de diversas instituições, mas no que tange aos participantes de instituições de ensino, tivemos várias, a UDESC, a UFSC aqui também, mas a maioria deles eram de uma única instituição, então sugere-se né, aprimorar essa questão do trabalho. O componente 2.1, aquele guia de identificação da cultura organizacional, ele pode ser mais aprofundado para tornar um instrumento mais mensurável, né, mais operacionalizável, digamos assim. Explorar ações de intervenção para outras instituições, além das universidades, né? Aqui o foco foi as universidades, mas esse conceito, obviamente, ele pode ser reaproveitado em outras organizações. Aplicar o framework não foi aplicado, ele foi verificado por especialistas, então à medida que esse framework, as ações de intervenção e o processo seja aplicado, ele possa retroalimentar e aprimorar o framework. E desenvolver aqui, por fim, os aspectos comportamentais ligados a valores como a solidariedade, a cooperação dos colaboradores dessas instituições. Não somente questões técnicas, né, como a gente está acostumado. E as referências bibliográficas principais. É isso aí, agradeço. Obrigado. Obrigado, Douglas. Agora eu vou convidar os membros da banca para compor a mesa. A gente aqui direto de frente com o pessoal. É sempre bom. Se fosse só eu, preferia ficar, mas tem gente bonita, talvez eu fique.
menos forte. João, eu sinto aqui. É bom, né? Você tá um pouquinho. Acho que essa aí é a Jesus, tá boa. Então, como é de praxe, né? Eu vou passar a palavra para o membro da banca. Primeiramente é o professor mais afastado, o mais externo, né? E lembrando então que nós vamos estabelecer um tempo, né? Sempre recomendável que a pessoa não se apaixone demais, não exagere no tempo de conversa, né? Então a gente estabelece o tempo aí de 20 minutos, né? Para a pessoa colocar